Então, programador web, tudo bem? Vamos lá, dar sequência no nosso projeto? Começar a criação das páginas agora que estarão diretamente relacionadas com as tabelas do nosso banco de dados. Bom, então para isso, vou preparar aqui o meu ambiente de trabalho. Nessa aula nós vamos precisar do Apache, mas nós vamos precisar do MySQL também. Portanto, deu start nos dois serviços no painel de controle do Champ. Em seguida, VS Code e vamos abrir a nossa pasta Open Folder onde estamos com o nosso projeto. Então navegue até a pasta Champ, no meu caso Champ 64 bits, htdocs. Na pasta manutenção, selecione a pasta fontes, que nós estamos aqui dando o Open Folder, e aí os nossos arquivos já estão aqui disponíveis. A partir deles é que a gente vai dar sequência na construção do nosso projeto. Então, como nós vimos nas instruções da videoaula anterior, nós vamos utilizar todo o código, ou pelo menos grande parte do código, de principal.php para gerar os códigos das próximas páginas. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma forma mais tranquila. Selecione aqui principal, Ctrl+C, Ctrl+V. Perceba que vai ser gerado um arquivo chamado principalcopy.php. Então, nós vamos renomear, e aqui ó, o nome da nossa página vai ser laboratórios, sem acento, e no plural, .php. Então, esta página ela vai se chamar laboratórios.php. Lembre-se que laboratórios.php vai ser acessado, então vamos rodar aqui, olha, localize o início da barra de navegação, lá no principal.php, localize o início da barra de navegação e veja que um dos itens da nossa barra de navegação, no meu está na linha 49, o teu deve estar mais ou menos por ali também. Então lá na nossa barra de navegação, nosso navbar, nós temos um link para laboratórios.php, que é exatamente esse arquivo aqui, que nesse momento é uma cópia exata de principal.php. Então, é em cima de laboratórios.php que nós vamos executar os nossos códigos. Como os dois arquivos são idênticos, e aí um usuário novato, ele pode, por exemplo, estar com principal.php selecionado e faz alterações aqui, faça uma sugestão. Ó. Fecha o principal e vamos ficar só no laboratório, para você não correr o risco de fazer alguma coisa errada. Tá bem? Então vamos lá. Vai descendo e localize, no meu está na linha 78, localize onde tem o início do carrossel. Localize o final do carrossel. Tá? Esse miolinho, esses códigos aqui que estão selecionados, eles compõem o carrossel que nós montamos lá, tanto no index como no principal. E aí você pode deletar. Então, nas próximas páginas construídas, nós teremos a mesma estrutura do principal, no entanto, no lugar do carrossel, nós vamos criar recursos para visualizar dados que estão nas tabelas do nosso banco de dados. Tá? Então, nós vamos dar um Ctrl+S aqui, um Ctrl+Save, né? o comando, o atalho para salvar, Ctrl+S para salvar, e aqui, ó, início do carrossel, nós vamos mudar para início da apresentação dos dados. E aqui no final, fim da apresentação dos dados. Então, toda a parte que compõe a conexão com o banco de dados e a apresentação dos dados de uma determinada tabela, e mais os recursos para inserir, alterar e excluir, nós vamos colocar nesse bloco de códigos aqui, que no meu caso, por enquanto inicia-se em 78 e se estende até 83. A gente começa esse nosso bate-papo, bate-papo, né? Criando uma div aqui e já fechando essa div, tá? E aí joga para baixo. Então, todo o conteúdo que nós fizermos vai ficar dentro dessa div aqui. Bom, vamos dar um Ctrl+S aqui, salvar, e vamos dar uma olhada no nosso arquivo meuestilo.css. Ele está aqui em cima, dentro da pasta meu CSS.
Lá no meu estilo.css, eu tenho aqui, ó, um seletor de classe chamado meu container. É esse seletor de classe aqui, é esse CSS que a gente vai utilizar naquela div para nos auxiliar a dar um formato legal, aplicar um formato legal. Então nós temos aqui, ó, definição de margens, das 4 margens. Nós vamos colocar uma borda também. Nós vamos dar uma pequena arredondada nos cantos dessa borda. Nós vamos colocar um espaçamento interno e nós vamos definir uma cor de fundo mais clarinha. Depois a gente pode trocar, você também pode trocar isso aqui na hora que você quiser. Tá legal? Então, dá um stop aí, dá uma paradinha no vídeo, construa esse CSS no arquivo meuestilo.css e vai ser exatamente essa classe aqui que nós vamos usar naquela div. Tá? Então a gente volta lá em laboratórios e essa div vai estar embutida na classe meuContainer. Como não tem nada na div, nós vamos colocar aqui alguns BRs para pular de linha, só para criar um espaçamento vertical e a gente conseguir visualizar como é que isso aqui está ficando, tá? Então, Ctrl S, vou chamar aqui um navegador, vou chamar o Edge, pode ser um navegador qualquer, não tem importância, localhost / manutenção, fontes. Nós vamos precisar, olha, o Edge não é o meu navegador padrão, eu vou responder aqui agora não. Então, vamos lá, usuário 1, senha 123, 123, tá vendo? Senha 123, 123. Fiz login, nós vamos em laboratórios e é isso aqui, ó, que nós produzimos. Então, essa daqui é a div meuContainer, né? Que faz parte da classe meuContainer, e aqui dentro desse espaço, vários BRs foram colocados, é aqui dentro que nós vamos colocar os códigos para visualizar, no caso, a lista de laboratórios, tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer isso aqui. Em primeiro lugar, nós não vamos precisar desses BRs aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos colocar um H1, onde nós vamos chamar laboratórios, para a gente identificar o que nós estamos fazendo. Salvei, vai lá no Edge, dá uma olhadinha, é isso aqui, ó, laboratórios. Muito bem, nós precisamos colocar aqui em laboratórios, precisamos colocar botões para criar novos laboratórios. Então nós vamos colocar um botão, a ideia vai ser a seguinte, ó, nós vamos ter um botão novo no começo, tá? Opa, peraí que isso aqui não fazia parte dos planos. Então nós vamos ter um botão novo aqui no começo. Em seguida, nós vamos construir uma tabela HTML, então vai ser uma table, né, uma tabela com os dados da tabela laboratório, e depois nós vamos colocar um outro botão no final, um botão novo no final, tá? Então esses itens aqui são os itens visuais que nós vamos construir, é claro, para a apresentação dos dados na tabela, conexão com o banco de dados, executar um comando select, etc. e tal. Então vamos lá, passo a passo aqui. O que nós precisamos? De um botão novo. Então, como eu estou usando o Edge, eu vou abrir um outro navegador, vou pegar aqui o Chrome, mas pode ser o mesmo navegador, viu? Eu que estou usando o outro. Nós vamos lá no Get Bootstrap, em documentação, componentes, e vamos procurar por botões. Muito bem, ó. Então, a princípio, por padrão, esses são os botões que o Get Bootstrap nos oferece. Então, nós temos o botão que faz parte da classe BTN e também BTN Primary. Essa classe BTN Primary é a que vai dar a cor azul. Depois tem o Secondary, Success, Danger, Warning, Info, Light, Dark. Tá? Então, para o botão novo, eu vou pegar aqui, ó, o Success. Tá? Vou pegar um botão que faz parte, que está em... faz parte da classe BTN, mas também da BTN Sucesso, para ele ficar o verde. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, esse botão, ele vai ser colocado aqui e depois aqui embaixo também. E aqui dentro nós vamos ter uma tabela. Ao invés de escrever no botão Sucesso, nós vamos colocar novo, que vai ser um novo laboratório. Ao invés de escrever Sucesso, nós vamos colocar novo.
Tá? Ctrl S e vamos dar uma olhadinha no Edge para ver como é que está ficando. É isso aqui. Só que vai ficar embaixo, né? Nós vamos colocar um embaixo do outro. Então já vamos dar uns BRs aqui. Depois desse novo, a gente pode dar um BR. Vamos colocar aqui, ó, antes desse botão, a gente põe um BR também. Ctrl S, vamos ver como é que está ficando, tá? Então é mais ou menos isso daqui que a gente quer. Depois a gente pode inserir mais espaço. Então quando eu clicar aqui, serei remetido para um outro formulário, onde eu vou poder cadastrar um novo laboratório. Então nesses dois botões, a mesma coisa vai acontecer. Esses dois botões, eles vão nos remeter para um novo formulário. Bom, já vamos deixar isso aqui mais ou menos pronto. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou mexer um pouquinho só na organização do código aqui, porque eu vou criar esse botão em várias linhas, tá? E esse botão vai estar embutido dentro de uma tag A, que é uma tag de link. ahref é igual a laboratório.php. Fechou. Tá? Então, ó, eu abri uma tag A que aponta para laboratório.php. Dentro dessa tag A, nós vamos ter o botão e aí eu preciso fechar essa tag A aqui embaixo. Tá? Vou dar um Shift Alt F para organizar o código e vamos aqui, ó, só para você entender tudo que está acontecendo. Olha, então nós temos um botão, está escrito no botão novo, só que esse botão está envolvido por um link que nos remete para laboratório.php. Nós estamos no arquivo laboratórios.php e este aqui nos remete para laboratório. Esse botão aqui vai ter esse efeito. Olha, eu vou salvar, atualizar a página e quando eu clicar em novo, é o certo que deu errado. Nós fomos remetidos para laboratório.php, mas como a página não existe, deu erro. Ah, mas é exatamente isso que vai acontecer. Quando eu clicar aqui, eu vou ser remetido, nós vamos ser remetidos para uma outra página, onde nós vamos poder cadastrar um novo laboratório. E nas próximas etapas você vai ver que essa página também vai nos permitir alterar os dados de um laboratório. Tá? Só que esse botão aqui, ó, ele tem que fazer a mesma coisa, este baixo. Então nós vamos voltar lá no VS Code, vou pegar esse bloquinho de códigos aqui, Ctrl C, e aqui é onde eu tinha, ó, o botão, apaga e coloca o novo bloco de códigos completo. Tudo isso, se você achar que fica claro, que você consegue entender, você pode colocar numa linha só, desse jeito aqui, ó. Então a gente distribui em várias linhas para facilitar a leitura, principalmente quando a gente está começando. Eu, particularmente, prefiro deixar dessa forma aqui embaixo, ó. Porque aí, apesar do em número de linhas o código ficar bem maior, eu acho que fica mais fácil de entender, de localizar, tá? Não tem problema, mas se você acha que em uma linha está tudo bem, que você está entendendo o que está acontecendo, você pode deixar o código todo para montar o link embutido no botão numa linha só. Fica a teu critério. Eu vou deixar dessa forma assim, porque eu prefiro trabalhar desse jeito. Então nós já temos aqui, ó, Ctrl S para salvar, os dois botões funcionando. Quando eu clico no botão novo, remeteu para laboratório.php. Quando eu clico no botão novo, remeteu para laboratório.php. Perfeito, tudo bem, é isso que a gente quer. Agora, aqui, nesse miolo, nós precisamos colocar uma tabela, uma table. Então, novamente, nós vamos lá no Get Bootstrap e em componentes. Então, se você fechou a janela do Get Bootstrap, não tem importância. Olha lá, vou fazer de novo. Pegue um navegador qualquer, vai em getbootstrap.com.br, documentação, componentes e procure por tabela, table. Só que está aqui, me enganei, né? Ele não está em componentes, está aqui em conteúdo. Então, vem em conteúdo, tabelas, e aí nós vamos ter modelos diversos de tabelas com um estilo já pré-definidos. Então nós temos aqui uma bem tranquilinha, branca, que talvez se encaixe com o nosso fundo aqui, mas você pode optar também por uma... Opa, deixa eu voltar lá.
Você pode voltar a pegar uma dark, tá vendo? Então essa primeira aqui, ó, ela só faz parte da classe table. É essa daqui, tranquila. Depois tem essa daqui que faz parte, ela está envolvida, ela está embutida na classe table e na classe table dark. É essa classe table dark que dá esse aspecto dark aqui para a tabela. Depois nós temos outras, né? E aqui a gente tem uma table que o THEAD, que é o cabeçalho, está na table dark e os outros itens estão na table light. Aí vai ficar a teu critério, tá? Tem uma zebrada e eu vou utilizar essa daqui, ó. Essa zebrada, eu vou usar esse estilo aqui. Então, eu vou copiar essa e você pode escolher a que você quiser. Se você se sentir mais, para você se sentir mais seguro, faça a mesma que eu. Coloca o código lá, porque nós vamos alterar os códigos dessa tabela aqui. Tá vendo que as linhas, olha, as TRs, elas estão sendo construídas aqui manualmente. E nós vamos fazer a construção dessas TRs utilizando os dados de um banco de dados. Então, talvez para você não se sentir inseguro, porque tem alguns detalhes a mais nos outros estilos, nas outras classes, utiliza a mesma que eu estou usando aqui e aí você depois pode fazer as suas alterações. Então, dê um clique aqui, né, no copy, vai lá no código e aonde tem aqui, ó, tabela, você dá um Ctrl C. Agora a gente vai ter que tomar bastante cuidado, porque vou dar um Shift Alt F para essa tabela ficar certinha e podemos até colocar aqui, ó, um comentário para a gente não se perder. Então, início da tabela, para a gente depois ter facilidade de achar onde essa tabela começa e onde essa tabela finaliza. E aqui embaixo, no barra table, a gente põe o fim da tabela. Esses comentários de início e fim, você pode colocar em diversos lugares, como por exemplo no botão, ó, vamos supor, caso você queira colocar aqui um comentário início do botão novo. Isso é muito importante para a gente conseguir encontrar, não só organizar o código, mas conseguir encontrar o código quando nós estivermos que fazer alguma alteração, alguma correção. Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar esse início do botão e fim do botão, eu vou dar um Ctrl C e vou lá embaixo no botão e vou fazer isso aqui, ó, substituir. De tal forma que eu tenho o início do botão e fim do botão. Vamos documentar legal isso aqui. Muito bem, ó. Então nós já temos uma table. Vamos lá, dar uma olhadinha e ver como é que tá. E por enquanto a nossa table tá desse jeito aqui, ó. Então aqui vai ser a coluna que vai trazer o ID da tabela, né? Nós vamos dar um pouquinho mais de espaço aqui depois do novo, como tem aqui embaixo. E aí nós vamos colocar em cada coluna da tabela, da table, uma coluna do nosso banco de dados. Então, na próxima videoaula, nós vamos acessar o MySQL, nós vamos rever qual é a estrutura da tabela laboratório e nós vamos montar essa tabela aqui de acordo com a estrutura da tabela laboratório. No entanto, veja que nós vamos manter nesse momento o cabeçalho e nós vamos manter uma linha da tabela como modelo e vamos apagar as linhas de baixo. Via programação PHP, essa linha modelo aqui, ela vai ser replicada X vezes, de acordo com o número de registros da nossa tabela laboratório. Tá legal? Então vamos só fazer mais essa alteração. Essas duas linhas da table, 2 e 3, elas vão ser excluídas. Então vai lá no código com muita calma. Veja que aqui a gente tem o tbuddy, que é o corpo da tabela. Aqui nós temos o primeiro registro, a primeira linha, que é o mark. Dá uma olhadinha para você não se perder. Ó, é o mark, auto, nickname, MDO. Tá. Então é esse primeiro. Esse fica. Os outros dois vão embora. Perceba que tbuddy ficou aqui em cima, barra tbuddy ficou aqui embaixo. Os outros dois, as duas TRs, TR barra TR, TR barra TR, isso daqui vai embora, tá?
Bom, Ctrl S, salvar, visualizar o que está acontecendo, e é isso aqui, ó, a estrutura da tabela. Vamos colocar só mais um BRzinho aqui depois do botão. Aqui, ó, tem um BR aqui, ó. Vamos pôr mais um BR, Ctrl S, vamos ver se mais um BR ficou legal. Aí, tá joia. Mais um BRzinho aqui. Então, o que nós vamos fazer agora, na próxima videoaula? Conectar com MySQL, ver a estrutura da tabela laboratório e moldar essa table para que ela reflita a tabela laboratório. Mas isso daqui é assunto para a próxima videoaula e a gente volta em seguida com o nosso TechLab.